What is going on, guys? Good evening and welcome. Sejam todos bem-vindos a uma live muito especial hoje. Uma live onde realmente vai aquecer teu coração aí. Você que tá achando que não consegue, que não sabe por onde começar a aprender a falar inglês, que de repente até fala alguma coisa, mas tá travando, tá travado. Hoje a gente vai ter um grande aluno que vai entrar aqui e a gente vai conversar, porque é o seguinte: o legal é sempre mostrar o sucesso das pessoas que perseveram, que estão ali ó, o tempo todo, que estão querendo realmente aprender. Porque se você realmente quer aprender, você consegue. Você consegue sim, e a prova disso vai ser hoje com o querido Marcelo, tá? Marcelo tá chegando aí para falar com a gente, tá? Nós vamos falar em português, nós vamos falar em inglês, tá? Não se preocupe que a gente vai falar bastante em português, justamente para dar dicas para vocês que estão aí querendo falar, querendo começar, querendo realmente colocar para fora esse inglês que pode estar aí, entendeu? Pode estar aí dentro de você e você nem sabe que tem uma aptidão para falar realmente. What's going on, Marcelo, my friend? What's going on, teacher? Good evening. Good evening, and thank you so much for doing this. Thank you for being here, for participating. It's No such problem a at pleasure all. to have somebody like you. It's my pleasure to be here, and thanks for inviting me. No, hey, I think I think it was a year ago. We were talking about something, and you sent me a video out of the blue, out of nowhere, and you said, "Oh my God, you know, I love this course. I love doing this, and I'm speaking English now." And that made me so proud because I never asked you to do that. Yes, it's my pleasure to do things like that because I really learned it because of the English master. So I'm really grateful. Perfect. You know, it's awesome. And you're fluent now. You've been watching movies and doing things. Yes, everything now is in English, with subtitles, but with subtitles in English too. I do that as well. I watched a lot of movies with subtitles in English because I don't like to have, you know, like really loud noises in the house. So I normally like to do that, you know. And sometimes, even in Portuguese, I put on the subtitles because I don't like to watch loud stuff, you know. Yes, that helped me to learn new words. So I always put subtitles in English. Right, perfect. Pessoal, é o seguinte, eu vou agora mudar para o português aqui para falar um pouquinho do Marcelo, com o Marcelo, mas primeiro eu quero saber, Marcelo, quem é você? Você vem de onde? Me fala um pouquinho sobre você. Cara, eu sou da Bahia, do interior da Bahia, uma cidade bem pequena. Comecei a estudar lá com 19 anos, né? Hoje eu tenho 23 anos. E é isso, trabalho como web designer. Qual é o nome da cidade? Valente. Brave City. Uau, essas piadas de tio é terrível. São terríveis, né? Mas o Teacher Matias está na idade do tio já, né? E me diz uma coisa, então você é da Bahia, do interior da Bahia. Você sempre teve vontade de aprender a falar inglês? Sim, sempre tive vontade. Eu costumava jogar um jogo, não sei se você conhece, é DayZ. Não. É como se fosse The Walking Dead. Você tem que sobreviver ali, tem que buscar food, drinks, and just have to survive, you know? You do have to survive. Perfect. Yeah. E awesome. Lá no DayZ tem gente de todo mundo, assim, sabe? Tem gente da Rússia, da Polônia, Estados Unidos. E aí, o idioma que todo mundo fala no jogo é inglês. E aí eu comecei por causa disso? Por conta do jogo, assim. Eu já tinha um pouco de vontade, mas por conta do jogo eu tinha vontade de falar. Então eu ia lá, traduzia as palavras, algumas palavras que eu precisava para usar dentro do jogo. E aí, tipo assim, eu preciso de água, I need water. Aí eu traduzia as palavras e começava a usar dentro do jogo. Então foi aí que eu comecei. Que massa, cara. Ó, você sabe que eu comecei, a gente sempre começa isso, já é a primeira dica dessa live para você que está chegando, tá? Eu comecei também com algo que eu amava, que era assistir filmes. E a minha mãe, sem saber na época, ela falava, não, vamos assistir tudo legendado. Eu ficava puto da vida, porque para uma criança, vamos lá, dos 10, 12 anos, ficar assistindo filme legendado era um saco. O primeiro contato que eu tive com inglês foi ali. Foi assistindo aquilo ali e ouvindo. Eu não aprendia nada. Não aprendi nada. A gente acha que não aprende. Na verdade, não, obviamente não. Não é isso. Eu falo que despertou. Você começa a ouvir e já começa, que é uma coisa que as pessoas têm.
no mundo inteiro, né? A gente escuta inglês o tempo todo e a gente acha que não está entrando. Então, mesmo o cara que fala, não sei nada, ele sabe de alguma coisa. Sabe? Ele já ouviu a palavra delivery. Assistindo. Ele já ouviu a palavra hot dog, mesmo que com essa pronúncia. Mas o hot dog, a gente usa tanto, algumas vezes de maneira errônea, mas às vezes, e muitas vezes de maneira certa também. Então, a gente já começa, assim, normalmente no dia a dia, a ouvir bastante o inglês. Né? E aí o primeiro ponto é esse, achar algo que você gosta. No seu caso, foi o jogo. Game, né? Exato. O game lá. E no meu caso foram os filmes, foi a música, foram os Beatles ali. Então eu comecei ouvindo aquilo ali, pegando aquilo ali, só que você não sente que está pegando. Então muita gente que está aí achando que não sabe nada, sabe de alguma coisa e já interiorizou algumas coisas. Eu comecei... Pode falar. Eu comecei, desculpa aí, eu interrompi você. Não, mas eu comecei a ouvir os Beatles também, escutei algumas músicas por conta de você também. E comecei a start to watch a series because of you. Really? Which one? Which one? Two and a Half Men. Two and a Half Men. Oh, yes. Awesome. You posted something on Facebook, I guess. Right. And I saw and I start to watch. Perfect. Vocês perceberam, pessoal, que ele nem fala português, já vai pro inglês. É isso aí. Então você resolveu por causa disso. Você achava, quando você estava lá no jogo e tal, você achava que levava jeito? Você sentia isso? Cara, não. O pessoal falava assim, quando o pessoal falava, eu não entendia nada, e eu falava, cara, não vou aprender isso nunca. Parece. Olha, prestem atenção nisso, quem está assistindo. Olha o que ele acabou de falar. Ele não achava que conseguiria. O pessoal falava muito rápido, assim, sabe? Eu não entendia nada. E aí, quando a gente começa... Outra coisa, Titi, desculpa te cortar, mas eu tô até empolgado. Quando a gente começa a estudar, eu odeio gramática, assim. Eu falo que, nossa, gramática é muito chato. Mas quando a gente começa a estudar a gramática e começa a entender as contrações, a gente começa a entender o porquê aquilo é rápido. Por causa das contrações, a gente começa a entender os sons. Então, vai tudo começando a fazer sentido. Por mais que você não goste ali, aquilo ali ajuda, é o principal, ele ajuda demais. Entendi. Ô, Marcelo, aí você pegou, eu gostava disso aí, sentia que não tinha jeito e tal. Você tentou alguma coisa antes de fazer o English Master? Tentou algum método, alguma coisa? Não. É isso que eu fazia. Tentava traduzir algumas coisas ali, mas era só isso. Não tinha feito nada antes. Não tinha muito desenrolar, né, o negócio. Não, eu tinha 19 anos, tinha acabado de se formar no colégio. Então tava ali, literally doing nothing. Tava jogadão, sem fazer nada. And when and how did you see me? Where did you see me? Where did you meet me for the first time? I do not remember, really. Really? Você não lembra quando me conheceu e onde? I do not remember. I think it was on Instagram. Probably on Instagram. On Instagram, yes. No problem. Mas o que chamou a atenção quando você viu o Teacher Matias? Eu acho que foi aqueles vídeos, se eu não me engano, foi um vídeo que eu vi que você lá nos Estados Unidos, assim, tal. E, pô, meu sonho ir pra lá, então eu falava, caramba, que massa. Aí comecei a abrir o perfil, vi lá as dicas de inglês e tal, aí comecei a seguir seu perfil. E nisso, como eu falei, eu tinha acabado de me formar no colégio e eu tava fazendo nada. Aí foi quando você fez aquele desafio. Era o desafio e tava meio que prestes a chegar, acho que na época do Halloween, né? Que era no final do ano. E aí eu fiz aquele desafio lá, meio que voltado pro Halloween, para participar do desafio e acabei ganhando o English Masters. Que massa! É verdade, que massa, cara. Você não lembra que foi por causa do desafio? Normalmente, eu parei de dar cursos para pessoas perto de mim. Por exemplo, família, entendeu? Namorada, essas coisas. Eu não dou curso. Por quê? Porque quando ele é dado, ninguém faz. Você não pagou pelo curso, você ganhou num desafio que eu fiz e você tá aí fluente hoje em dia, né? Normalmente, quando as pessoas pagam pelo negócio, elas dão mais valor. Dão muito mais valor. Mas é legal que você viu uma chance e disse, cara, eu vou fazer. E você deu esse voto de confiança, porque o que acontece? Não é só você pagar, é você doar o seu tempo. E, aparentemente, o doar o tempo, ele custa mais do que o preço do curso. Doar o seu tempo, porque o preço do curso é um investimento. Mas você pegar e dar esse voto de confiança é muito massa. Muito massa. É isso. Eu tenho essa mesma teoria. Quando você ganha uma coisa assim,
não é a mesma coisa, você não se esforçou para ter aquilo ali. Eu acho que assim, por mais que eu tive que participar de um desafio, então eu tive uma seleção, né? Eu ganhei aquilo. Então, assim, quando eu pego, por exemplo, toma aqui o acesso. Ninguém vai fazer, ninguém vai estudar, ninguém vai ter esse... Porque foi muito Não fácil. faz. Só chegou ali e já achou tudo. Então, eu fico mais... Eu fico mais feliz da vida com os meus amigos próximos que eu queria tanto falar inglês. Eu disse, meu irmão, eu já te dei o curso, é que você não quer. Quando, não tem aquele negócio, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O povo não faz, né? E eu tenho certeza que tem gente morrendo de vontade de fazer, mas não tem condições também, né? Eu fico assim até, meu Deus do céu, cara. Eu disse, eu não vou mais gastar com vocês nada. Porque como é uma empresa, eu preciso pagar por isso. Exato. Imagina a trabalheira que deu para gravar aquelas aulas, cara. Eu amo muito aquelas aulas que são problemas nos lugares, fui colocado para fora do lugar, quase fui preso pela polícia. Bicho, é uma história. É muita coisa. E se eu contar metade, vocês vão começar a chorar. E o dia é de alegria, é dia de aprender mesmo. Yes. Então, eu quero falar uma coisa para você, quero perguntar uma coisa para você, porque várias pessoas estão aqui justamente pelo tema, que é o zero, é começar ali. A primeira coisa que eu quero falar para todo mundo, como a gente falou antes, é que não é do zero. Ninguém começa do zero. Você começa a estudar do zero. Se bem que também não uso essa palavra estudar. Eu falo aprender. Você aprende, adquire uma língua. Você não estuda ela. Não é uma ciência. Tá entendendo? É uma língua, é comunicação. Você aprende. E o começo de qualquer coisa, eu falo porque eu comecei a malhar há pouco tempo, eu tô todo doído, tô querendo bater, eu tô de saco cheio. É um saco. Mas saúde é necessário, tem que fazer. A gente não almoça, então vamos ter que malhar também. Aí o que acontece? Cara, todo começo, eu tive a maior dificuldade para começar. Como eu falei, todo doído, fiz errado, já machuquei coisa. É horrível, né? Mesmo tendo gente observando, tá errado, para aí. Cara, a dificuldade você teve no começo, qual foi a sua dificuldade? Todo mundo tem. Cara, eu, assim, para começar o curso, peguei o curso, né? Peguei o acesso, comecei a estudar. E assim, as aulas elas são muito dinâmicas, então uma coisa que eu curti bastante, tá? Eu comecei a assistir e não parece aquilo ali que não é aquela sala de aula onde o professor está na lousa escrevendo. É bem dinâmico, é uma coisa bem diferente. Eu gostei bastante disso. A dificuldade que eu tinha no começo, assim, foi mais de assistir todos os dias. Às vezes eu começava a assistir e não continuava ali. E aí eu via que, tipo assim, cara, se eu quero aprender, eu tenho que continuar, eu tenho que começar a estudar certinho. E foi aí quando eu peguei, eu tenho ele aqui, ó, tá até aqui ainda o livro. E eu tenho aqui anotado todas as aulas do English Masters. Gostei da capa do caderno. Consigo mostrar a tela. Não sei se vai dar para entender minhas letras. Sabe, isso aí é uma dica muito boa também para quem está começando, fazer isso, né? Anotar as coisas. Esse movimento... Write down. Write things down, yeah. Esse movimento de escrever, ele parece que realmente ajuda. E como o próprio Marcelo falou, cara, são aulas dinâmicas demais. Então essas aulas, elas realmente, elas empolgam a gente. Você começa a aprender, você sente que está aprendendo, aí você quer passar para outra coisa, né? E você superou esse negócio de ter que assistir todo dia e tal. Como é que você superou isso? Então, aí, como eu te falei, não estava fazendo, tinha finalizado o colégio ali. E aí comecei a estudar. E eu comecei a estudar e ali por volta, depois do primeiro módulo, comecei a assistir as coisas. Assisti outra série também na época, que era How I Met Your Mother, como eu conhecia a sua mãe. E tudo série, assim, desse do dia a dia. Eu acho que me ajudou bastante essa série. O legal é que você, quando isso, outra dica para quem está fazendo, está começando aí, é você aliar um método, né? No caso, ele usou o Emotional Learning. É você aliar o método a alguma coisa que você curte, né? Isso. Eu gosto dessa série. Porque você começa o quê? A ver tudo que você viu no curso, na série. Exatamente o que eu ia falar, eu falando isso. Aí, por volta depois do módulo 1, ali no meio do módulo 2, eu comecei a olhar assim, e as coisas que eu via, eu comecei a entender um pouco das coisas da série. Já estava em inglês, mas ainda estava com legendas em português. Aí eu comecei a entender, falar, eu já entendi isso aqui, mano, que legal, mano. E aí pronto, aí comecei, quanto mais eu estudava, quanto mais eu aprendia ali, quanto mais eu assistia, eu ia começando a entender as coisas. Então, uma coisa alinhada à outra ali, né? E eu não sabia que o nome era esse, Emotional Learning. Sem dúvida, that's perfect. Olha só que eu acho muito legal. E eu encontro, eu recebo mensagens e eu encontro alguns alunos. E é sempre muito
legal porque eu escuto deles a mesma coisa. E principalmente de quem já saiu do Brasil. Teacher, o que você mostrou ali é exatamente o que eu vi lá. Cara, eu vi ali, eu esqueci, até arrepia. Cara, olha, eu vi exatamente aquilo aconteceu desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque o emotional learning, ele como é emotional mesmo, ele não vai apenas no inglês. É cultura. Para você aprender uma língua, você tem que ter a cultura. Os dois são alinhados. Não é isso? Então isso é muito legal. Você vê isso tudo. Você acha que se tornou fluente? Você começou realmente a falar, a fluir mesmo? Com quanto tempo? Cara, assim, eu não sei, não faço ideia do tempo. Sinceramente, eu não sei. Eu tava falando até contigo lá no privado e, cara, a gente, na verdade, não percebe. A gente tá estudando, tá assistindo, tá fazendo as coisas e quando você vai ver, we're here. We're here. Mas eu acho que foi cerca de um ano e pouco, né? Para você já estar falando, já tá... Pouco mais de um ano ali, eu já tava entendendo as coisas, já entendia bastante coisa. Assim, entender, acho que vem primeiro, essa coisa de entender, de ler, eu acho que foi primeiro, assim. Para falar, eu tenho, assim, até eu tenho algumas coisas aqui que eu gostaria de falar. Umas coisas que eu não fiz e que se você vai fazer o English Masters, por favor, faça. Vai te ajudar muito mais, vai começar a falar até mais antes. As aulas, não sei se você lembra, que tinha as aulas em grupo lá, as aulas para praticar o que a gente estava vendo nas aulas, no curso. Aí tem as aulas ao vivo, onde a gente praticava. E, cara, no começo eu estava ali presente, mas depois eu larguei isso de mão. E falei assim, cara, foi a coisa, tipo assim, eu tava jogando fora uma das coisas mais... Hoje eu entendo isso, eu já sei. Que uma das coisas mais valiosas que era, eu preciso praticar. A gente precisa praticar o inglês. E ali, no grupo, é onde a gente tem um tempo para isso. Praticar as coisas que acabou de ver na aula ali. Você botar em prática. Então, hoje eu me arrependo muito de não ter feito todas as aulas. É o seguinte, eu vou te dar 6 meses de conversação com a minha equipe para você fazer já do avançado aí, do intermediário. Show de bola, olha só. Colocar. Você se arrependeu, mas eu vou te dar. Eu já pego do Marcelo, já manda e-mail para ele, 6 meses de conversação. Já vou te dar aqui de cara. Você merece muito mais que much more than that, I guarantee you. Mas e o legal é que agora as aulas de conversação, você pode escolher, né, nativo, então bilíngue. E o mais legal é que você baixa o material antes, que as aulas são sobre muita coisa. Foi sobre o submarino que aconteceu agora, aquele problema. Tem aulas sobre isso. Então, as pessoas falam a respeito daquilo que está rolando. Você baixa o PDF, você lê antes, vê tudo que vai rolar na aula e aí, coloca. Já fala sobre o assunto da atualidade ainda. Isso, aí você coloca em prática. E, cara, nada melhor do que você. Depois de ouvir o Teacher Matias, depois de conhecer o Mike, o Phil, todo mundo, você colocar em prática com os nativos, né? Então, isso é uma parte muito importante. Infelizmente, você não fez, mas olha o resultado, mesmo sem fazer. Exatamente, isso que eu falo. Imagina se eu tivesse feito todas as aulas ali. Se eu tivesse mesmo... É porque assim, eu vou falar, porque eu sei, eu me sinto lá ainda. Quando a gente tá começando, a gente, tipo assim, não sabe nada. E eu ficava com vergonha. Todos nós temos vergonha. E, cara, não precisa ter vergonha. Você vai errar. Eu erro, até hoje eu ainda erro. Então, assim, você vai errar, não se preocupa. Todo mundo tá ali para aprender. Então é isso, só vai, só tem, só faz. Usa muito o suporte, tira dúvida com o Teacher Matias. O curso, eu acho que assim, vai ser bem difícil você ter dúvida, né? Todo o material é bem completo, mas se tiver, Teacher tá aí para ajudar vocês. A Zezé aqui, que é aluna, inclusive, da turma, comecei a fazer uma conversação e estou achando muito legal. Inclusive, vou ter uma aula hoje às 20 horas. Que massa, Zezé! Have a great class. Muito massa isso. Então, assim, o legal é colocar para fora mesmo, é mostrar isso, que dá para fazer. Você falou a respeito da gramática que você não gostava, mas você superou isso porque você percebeu que a maneira como é mostrada também é muito mais legal do que essas coisas que tem aí por aí, né? Então, assim, o lance da vergonha, do negócio de não tentar. Eu não vou tentar porque eu não sei, eu não vou participar porque eu não sei, né? O que você já falou, inclusive, né, sobre esse lance de falar para as pessoas que façam de certeza. O que mais você pode falar
para as pessoas que estão na dúvida? Cara, será que eu faço isso, que eu entro, que eu participo? O que você pode falar para essas pessoas? Cara, participa sem dúvidas. Eu acho que assim, por mais que já tivesse dado o primeiro passo, tivesse traduzindo as coisinhas, já gostasse, se não fosse o English Master, se não tivesse, enfim, o comprometimento também, obviamente, de estar assistindo todos os dias ali, né? Que eu tive que. Importantíssimo isso aí. Não adianta só. Não adianta só você comprar. Não adianta só você comprar o curso ali, o Titi Matias vai te direcionar, ele vai te ensinar tudo. Mas se você não quiser aprender, se você não fizer, não tiver um comprometimento, você não vai aprender. Perfeito. Mas é isso. Então, assim, eu acho que é isso. Né? Você tem que querer aprender mesmo, tá ali, imersivo, ser imersivo, né? Começar a viver o inglês, assim, começar a escutar música. Por conta da música eu não escutava muito, assim, comecei a escutar os Beatles ali, mas não era uma coisa, eu acho que era mais no seu tempo, assim, uma coisa mais antiga, né? Não tô criticando, é longe de mim. Claro, claro. Olha o que eu acho massa, pessoal aqui do curso, ó, a Elaine, o Zezé, o Gustavo, que estava aqui agora também. Pessoal que faz curso e vem aqui falar que é fantástico, que é sensacional. Muito obrigado, thank you so much. Vocês são demais. O Claudinei fala, difícil a vergonha, essa não é fácil, destravar. Eu vou exatamente o que a gente acabou de falar, Claudinei. Exatamente. Ó, deixa eu falar um negócio muito importante. O mal do século, eu acho que dos 2 séculos aí, chama-se ansiedade. Nós somos criaturas hoje em dia, porque a gente tem tudo na mão, tudo muito rápido, né? O Pix, você faz um Pix, ele já está na tua mão aí, pá! É inacreditável isso há 20 anos, né? 20 anos, então um tempo desse atrás. Cara, então a gente se torna ansioso por qualquer coisa. Se você começa a fazer uma dieta, você já está querendo estar na outra semana menos 10 quilos. Se você começou a fazer uma coisa, você já quer estar do outro jeito, daquele jeito lá. Não, quero fazer, quero acontecer. Pessoal, hoje eu fui no dentista, inclusive, para ver umas coisas e tal. E aí tem um tratamento que eu vou ter que fazer, que vai levar 1 ano. Ela disse, não, mas eu posso fazer em 6 meses. Eu disse, não, moça. Quanto tempo leva? É 1 ano? Não, vamos fazer em 6. Vamos fazer em 1 ano. Vamos fazer em 1 ano. Vamos fazer agora, para daqui a 1 ano tá tudo certo. Essa pressa, que é o maior clichê, a pressa é inimiga da perfeição, é. Então, muita gente já chega para me perguntar, faz, teacher, em quanto tempo eu termino o curso? Tem como responder? Você mesmo não sabe. Isso. Foi um pouco mais de 1 ano. Mas você foi. não sabe. E inclusive, assim, ó, às vezes eu assistia uma aula e tinha dúvidas. Ficava algumas dúvidas, então eu voltava lá, assistia novamente. Então, assim, sem pressa e aproveitando o processo ali. Não adianta querer fazer. No começo, eu lembro... Olha uma coisa, deixa eu falar isso, muito interessante. No começo, como eu falei, eu tinha uma dificuldade naquela dia de assistir as aulas. Então, eu tirava um dia, às vezes, eu assistia 3 aulas assim. Só que aí não assistia nada. Então, não, o negócio é a constância. Cara, não precisa assistir todas as aulas hoje. Assiste uma, pega bem. Quer assistir, o teacher mesmo fala no curso, assiste novamente a aula no outro dia, reforça ali o que você já aprendeu. Eu queria assistir, às vezes, 3 aulas no dia. No final, eu não tinha aprendido quase nada, não tinha pegado muita coisa para mim. Eu entendi ali, beleza, mas não ficava muita coisa para mim ali, porque eu estava querendo só terminar o curso. Não é só querer terminar o curso. É aprender o que está sendo ensinado ali. É aproveitar o processo, né? Não, é exatamente isso. Você matou a pau aí. É justamente isso. Não é uma série para maratonar. É algo para você ir consumindo aos poucos. Passar para um próximo nível quando você tiver daquele jeito aqui. Né? Lembra-se que você está começando a aprender uma coisa que para uma criança leva anos para ela aprender. Né? Então, assim, a gente já está com... A gente tem tanta tecnologia hoje, tanta informação. Hoje, fazendo inclusive com o Emotional Learning, com o meu curso, com o English Masters, você consegue aprender muito mais rápido do que numa escola normal. Então, mesmo que você faça muito devagar, ainda assim vai ser 4 vezes mais rápido do que outra coisa. Não é? E assim, é impressionante quando você para e pensa. Eu pergunto para você, você não se impressiona? Pô, cara, faz pouco tempo que eu comecei, eu já estou falando. Cara, é surreal. Você não percebe assim. Você vai começar a entender as coisas, vai, beleza, já tô entendendo, já tô lendo. Quando você vai aí ver, dia você não faz, poxa, bicho. Né? Caraca, tô falando tudo aqui já. É isso mesmo. Ó, Gustavo aqui, os donos da escola de inglês choram ao ver que o custo do Matias é melhor do que todo o mercado nacional. Ê, Gustavo, thank you. Gustavo é 10, é 1000 também. Gustavo tá falando aí inglês, tá com um filhinho novo, né, também? Obrigado, Gustavo. Cara,
Perfect. So everything is working for you. Have you accomplished more things? What have you been doing? What is something that you do now that you didn't do in the past and you're very proud of? Cara, como eu falei, a questão de assistir as coisas é muito gratificante quando você está assistindo tudo ali. E você consegue entender. Porque em inglês, às vezes você não consegue entender uma palavra, mas pelo contexto você já consegue ali ver mais ou menos o sentido daquela palavra. Então, você dá uma pesquisadinha ali, pronto, já entendeu, já começou a fixar aquela palavra. Coisas como que eu não teria conseguido, inclusive, fazer. Eu tive acesso a uma entrevista de emprego até. Eu trabalho como web designer e trabalho remotamente. E aí eu tive uma entrevista de emprego com o pessoal da Austrália. Que massa! Era uma empresa internacional, os donos eram brasileiros, só que toda a equipe, tirando os donos, eles não eram brasileiros, eram da Austrália, dos Estados Unidos, e todos os clientes deles eram dos Estados Unidos. E na época eu fiz a entrevista, assim, requisito da entrevista era o inglês, então é uma coisa que talvez eu não tivesse acesso, eu não teria participado se não fosse o inglês. E eu preferi não trabalhar lá, né? Tipo assim, com a escolha minha. Eu preferi começar meu próprio Olha negócio. que massa, uma escolha sua. Uma escolha minha. Não é? Porque I prefer o ruim é quando você my pode own escolher. business. Cara, você poder escolher. Olha o que o inglês pode fazer. Você pode escolher. Tem gente que não tem escolha. A gente está num país que tem milhões aí, cara. Desempregados. Cara, é complicado. Yes. Escolher, poder escolher. English open the doors. It's absolutely, it's phenomenal. It's phenomenal. English help me to make to search things. Like now I am a web designer, and I need to look for pictures, for images. So everything I write down in English, it gets me a better results. You know? Yeah. With AI, with artificial intelligence, well, your commands have to go and be perfect so you can get the results, right? It's perfect. Quando eu faço as pesquisas em português, assim, tem bons resultados às vezes, mas às vezes quando eu procuro as coisas ali em inglês, cara, é outra coisa, os resultados, assim. Exatamente, cara. Qualquer tipo de literatura, qualquer consumo que você tenha sobre qualquer assunto, você tem isso aqui em português. Em inglês, cara, ele abre, assim, você tem tudo, sobre tudo. Seja fitness, seja o que for, aviation, medicine, law, seja lá o que for, o teu leque vai abrir de uma forma incrível. Você vai ter acesso, porque a maioria das coisas está em inglês. Se eu for no Google agora e fizer uma busca por Artificial Intelligence, você vai ver a diferença. Faça você aí em casa. Coloca lá Artificial Intelligence e vê quantos resultados tem em inglês e coloca inteligência artificial e vê quanto você vai ficar abismado. Cara, parece que o pessoal do inglês está tipo anos-luz à frente, assim. Sempre tem mais coisas em inglês e sempre tem as coisas primeiro. Tem isso também. Sim. Claro, então você que fala inglês, você não só tem grande acesso, você tem acesso a coisas que às vezes não chegaram, né, ainda estão no processo de alguém ir lá pegar e traduzir e fazer direito e falar direito. Então, assim, sempre você vai ter primeiro lugar. Seguinte, primeiramente, queria agradecer muito, mas eu queria que você desse um conselho para quem está na dúvida de entrar, porque agora, hoje, a partir de agora, eu estou liberando boleto parcelado para quem quiser entrar. Quer entrar no English Masters, boleto parcelado. O que você vai falar para essas pessoas? Cara, não tem por que vocês perderem essa oportunidade. Se eu desculpa, era o cartão de crédito. Se não tinha o limite no cartão de crédito, não sei. O boleto está aí agora. Não tem mais excuses. No excuses. Quer participar? Manda um direct pro teacher aqui, tá certo? Quer participar? Vocês têm acesso também. Olha o comentário do Thiago também aí. Cadê? Deixa eu ver aqui. Thiago Correia. Thiago, eu quero fazer uma live com você, Thiago. Tem isso também. O Thiago é massa, velho. Eu quero começar a falar com os alunos também para encorajar vocês. Olha aqui, ó. Quando eu comprei o curso, terminei o curso, disse que você aprende de verdade. Pô, Thiago, você é 10. E eu não fui ver o Thiago em Maceió cantando, porque ele é um cantante, Cantante. E eu não fui ver.
Um dia a gente vai se conhecer também. Vamos! Quem sabe até nos Estados Unidos, quem sabe? That would be awesome. That would be amazing. Ó, Jeca, que eu sou aluno e vale super a pena. O melhor investimento que realizei nos últimos tempos. O Bruno Santos fala aqui. Tiago, eu tô falando sério, não tira onda não, viu? Vou fazer um live com você. Tô logo avisando. Se prepare. Get ready. Olha os comentários, não. Gratificante de ler esses comentários, não é, DJ? Pô, demais, velho. Olha só, gente, faça um curso, vale a pena. E ninguém tá recebendo R$1 aqui, não. Nem em dólar, nem em real, nem nada. E pagaram pelo curso, inclusive. Cara, que massa. Inclusive também, filho, olha só. Tô terminando de ler meu primeiro livro em inglês. Tá aqui, deixa eu ver se eu consigo desbloquear o Kindle. Whatever It Takes. Consigo virar a câmera aqui? Whatever It Takes. What's the book about? What's the book about? Ele fala... Yeah. Ele encoraja você, é um livro que fala sobre empreendedorismo. E, cara, assim, ele encoraja muita coisa, né? Custe o que custar ali, para você fazer valer a pena. Então, custe o que custar, estude inglês, aprenda, vale a pena. E em breve, talvez próximo ano, pretendo estar nos Estados Unidos realizando meu sonho. Mas vai. Que é conhecer vários lugares lá. Você vai sim. A parte mais difícil já foi. Já Agora foi, é colocar em prática realmente. E, cara, isso é muito massa. Isso aí realmente inspira as pessoas a realmente entrar, poder aprender. É o que eu tô falando, gente. O que a gente planta agora, a gente colhe lá no futuro. Quando a gente vê, o futuro já chegou. Eu juro, julho do ano passado foi ontem, cara. Ontem. Se eu tivesse, eu tô pensando aqui que eu tô com nas costas e tal. Se eu tivesse começado a fazer exercício há um ano, pras costas e tal, eu estaria massa agora, sem problema. Minha irmã é uma grande inspiração para mim. Minha irmã, ela estava com problemas de saúde, não conseguia dormir à noite. E é muito pessoal que eu vou falar, mas é importante que as pessoas saibam disso aqui. E ela achou um personal trainer online. Mudou a vida dela, cara. Ela é uma inspiração pra mim, porque ela tá foda, velho. Bicho, ver ela sorrir de novo, que ela tava muito deprimida. Legal. Começar. Só começar. Porque tá aí agora. Você vai dizer, porra, velho. Tá aí agora, você tá dando esse conselho. Agora eu vou te cobrar também. Não vai parar de ir pra academia, não, hein? Vou não. Não posso. Não posso. Não pode, nem vai. Tem que pois ir todo eu não dia posso agora. mais. Então, assim, é muito massa você ver isso. Cara, o tempo passa, a gente não pode ficar comendo capim, não, cara. Eu comi capim demais. Tá bom já, agora vamos fazer coisa boa. Né? Vamos falou que o momento é agora. Melhorar, o momento é agora. Você falou um negócio massa no seu depoimento. Como é que foi? Aprenda, como é que comece agora? Start now. Yeah, start today and improve tomorrow. And improve tomorrow. Né? Comece hoje, melhore amanhã. Exato. Muito obrigado, grande Marcelo. Web designer, creator. Marcelo Creator. Yeah, pegou, visão. Massa ter você aqui. E eu queria dar uma boa noite a todo mundo e dizer que eu estou esperando vocês nessa turma do English Masters, que ainda tem vagas. A gente liberou agora os boletos parcelados. Não deixe de perder essa oportunidade, assim como o grande Marcelo falou para vocês também. Né, Marcelo? Yes, é isso, pessoal. Rock on, my friend. Rock on. Não tenham dúvida, façam que vale super a pena. Valeu. Valeu, TJ.